Nos últimos tempos, tem-se usado muito a expressão raciocínio sistêmico. Você pode se perguntar o que é raciocínio sistêmico. A maioria de nós já ouviu falar de aquecimento global e mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um bom exemplo de sistema vivo. Um sistema é composto de múltiplas partes que interagem, normalmente dentro de alguns limites. De modo geral, se você retira um elemento ou processo do sistema, ele não funciona tão bem ou funciona de forma diferente. Por exemplo, as mudanças climáticas. Existem emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis, do uso de automóveis, de múltiplas fontes, que são liberadas na atmosfera e nela se acumulam, quase como uma banheira acumula água. Se não aplicarmos o raciocínio sistêmico, podemos apenas, digamos, reduzir as emissões. Essa, provavelmente, é uma boa solução, mas se pensarmos na mudança climática como um sistema, existe também aquilo que chamamos de sequestro de carbono, processo pelo qual o CO2 é absorvido e que pode ocorrer em qualquer lugar, em uma savana, oceano ou outras fontes que absorvem carbono. Se dermos uma olhada no panorama geral, começamos a nos perguntar: em que estado estão os sequestros de carbono? Usando a metáfora da banheira, quais são os diferentes meios de drenar o carbono? Como podemos reduzir a quantidade de CO2 liberada na atmosfera? Estamos olhando para todas as múltiplas partes e como elas interagem. Essa é a forma de olharmos para o sistema. Outro exemplo pode ser nossa comida. Podemos dizer que o custo dos alimentos é muito alto ou que a quantidade de quilômetros que os alimentos devem percorrer de um lugar para o outro é grande demais. Mas como podemos olhar para isso como um sistema alimentar e não apenas os alimentos que compramos no mercado? Como podemos olhar para isso como um fazendeiro, como um motorista, como o mercado, como um consumidor? E então podemos ver o que a demanda do consumidor tem a ver com aquilo que o fazendeiro está produzindo e como todas essas partes diferentes se interrelacionam e interagem entre si. Isso seria olhar para alguma coisa como um sistema e não olhar apenas para os fragmentos, como as partes, pois se nos concentramos apenas nas partes, estaremos diante de um problema maior do que aquele com o qual começamos.